Olá para todos vocês, eu sou a Cissa Alves, do jornal Terceiro Milênio Notícias Online, e hoje nós estamos ao lado de uma personalidade chamada Luciane Mello. Ela é escritora, ela canta, ela já foi conselheira tutelar, e o nosso tema de hoje é muito relevante, porque nós vamos falar sobre doenças raras, doenças ocultas, e a Luciane vai nos informar vários tópicos desse assunto que é muito importante na vida de todos nós. Muitas pessoas provavelmente nem sabem que existe esse tópico. Então, a Luciane vai nos presentear com essa aula, né? Tudo bem? Tudo bem, Luciane? Eu queria primeiro que você nos explicasse, se apresentasse, obviamente, eu já te apresentei, mas tem muito mais aí. E depois eu queria que você nos falasse um pouquinho sobre a diferença de doenças raras para doenças ocultas. Então, primeiramente, obrigada por essa oportunidade, por essa audiência maravilhosa que vocês têm. Sempre é um prazer enorme estar com você. E parabéns pelo seu belíssimo trabalho. E eu sou escritora, né? Como a Cissa já colocou aqui, sou escritora. Já dedurei tudo. Isso aí, estou escrevendo o terceiro livro, Cissa, que terá como título Raros Heróis, né? Já com essa questão toda de doença rara, de doenças ocultas. E com certeza aí a intenção é alcançar o coração de milhares de pessoas que sofrem com essa incógnita, né? Com essa pergunta: doença rara, doença oculta, o que, que é isso? É justamente isso. Então, assim, como eu falei, eu queria que você dividisse, né? Explicasse para gente. Há doenças raras, há doenças ocultas. Qual é a diferença desse tópico? Então, a doença oculta é aquela doença imperceptível, né? Que você olha para a pessoa está sofrendo, a pessoa está sentindo dores, a pessoa pode estar a ponto de vir a óbito, mas é algo imperceptível, você não sabe. Essa pessoa pode ser internada, acontecer coisas e é imperceptível. Então, tem uma doença oculta ali, entende? A doença rara ela, segundo a OMS, a cada 100 mil habitantes, pode atingir até 65 indivíduos. Então, assim, nem toda doença rara é uma doença oculta. E nem toda doença oculta é uma doença rara. Tem doenças, né? Doenças mil aí, enfim, né? Doenças mil, né? E não são raras. Por quê? Porque já passou de 65 indivíduos, né? Mas podem ser crônicas, degenerativas. Não se tira a perversidade dela, não se tira o caminho, né, do óbito, o caminho do sofrimento, mas pode não ser rara. E por que nós falamos isso, né, em relação à doença rara e doença oculta? Porque se sofre muito quem passa por isso, né? Se sofre. Existe um sofrimento de quem passa por uma doença rara, uma doença oculta. Eu imagino. Você sabe nos informar, por exemplo, em SUS, eles têm essa preparação? Você tem como fazer um tratamento pelo SUS, sendo uma doença rara e até mesmo uma doença oculta? Então, ainda não, né? Esse avanço é necessário, assim, é extremamente necessário urgentemente. Por isso que nós contamos, por isso que eu estou contando, né, com você, contando com toda essa rede, com todos os telespectadores, porque assim precisa se evoluir muito a rede pública e privada. Porque quando se fala de doença rara, principalmente, o nome já diz, é raro. Então, nem todos os indivíduos, nem 10% da população, às vezes, tem aquela doença. Então, às vezes, não existe protocolo. Vai num SUS, né? Desculpa, nem sempre se utiliza aquele protocolo. Né? Por quê? Porque não existe. Então, assim, como são poucas pessoas, o estudo ainda não é avançado em relação àquele tipo de doença. Você quer, no caso, cada doença
portanto, do SUS, tem um CID, né, um código, blá, blá. Não existe esse CID. Para algumas não, para algumas existe o CID, mas não existe um tratamento específico, ou seja, é uma doença incurável. Sabe? É uma doença que não é igual a pneumonia, que você vai tomar um antibiótico e aí você tem tanto tempo para perceber a reação, né? Olha, esse remédio vai ter uma reação. Não, não existe. Para algumas doenças raras, não existe ainda esse avanço. Conforme você perguntou, mas em relação ao SUS, nós precisamos urgentemente que o poder público, né, pense com muita rapidez em políticas públicas em relação a esse assunto, que é para ajudar, para abençoar, para ajudar esses indivíduos, essas pessoas que passam por doença rara, doença oculta e precisam de viver. Né? Elas precisam, às vezes, muitas não conseguem ter uma jornada de trabalho, por exemplo. Né? É, eu ia justamente falar isso. E a gente cai naquela. Nem as pessoas não têm condições financeiras para tratar, às vezes, uma simples gripe. Imagina uma doença desse porte, né? Porque eu não sei se você saberia dizer algumas delas, alguns títulos de doenças raras que envolve esse quadro, né? Você saberia dizer alguma assim de nome? Que deve ser tudo muito complicado, né? Sim, sim. Então, eu vou falar com propriedade, que é o que eu estou passando agora, né? A mitocondriopatia, a miopatia mitocondrial. Eu estou passando por essa situação que há 12 anos eu acontecia internações comigo, eu ia internada com situações muito graves no coração, já passei, quase tive tamponamento cardíaco, né, no meu pulmão, tive AVC, passo por pressão intracraniana, algumas situações assim que eram muito graves, que são muito graves, mas não existia ainda uma direção. O porquê, para quê, o que, que é isso? Chega no hospital, vai fazer o que com ela? E apagava-se o incêndio, Cissa. Mas depois que o incêndio passava, saía daquela emergência, passou Ou seja, nem eles sabiam. imediatamente o que estava acontecendo, né? Por quê? Porque existe o nome, né? E também não culpa a medicina por isso, né? Todos os médicos são obrigados a saber Sim, todos sim. os nomes, claro que não, porque são milhares de nomes, né? E assim, e por ser tão raro, às vezes, no Brasil, por exemplo, às vezes tem um estado que já teve um problema e no outro não tem. Por exemplo, a miopatia mitocondrial, fazendo as pesquisas, eu vi que, segundo as pesquisas que eu vi, 2 indivíduos foram detectados com a miopatia mitocondrial. Quer dizer, será que eu sou a terceira? Tá entendendo? Então, assim, é muito complicado. Então, como você me perguntou, eu acho importante falar com propriedade do que eu estou passando, porque assim é uma angústia, por isso eu estou escrevendo também sobre o assunto, né? Porque é uma angústia nesse período que eu chamo de túnel do tempo, né? O tempo vai passando e aí existe um problema onde as pessoas veem algo, não veem nada, porém a pessoa, no meu caso, que já fiquei internado algumas vezes, e daí eu saio daquela situação, graças a Deus, muita fé que eu tenho, acredito em Deus, e é ele que tem me sustentado até agora, né? E ficava aquela incógnita, né? O que está acontecendo? Um sofrimento. Muitas das vezes a depressão quis me pegar assim, mas graças a Deus eu consegui sair, consegui ter aquela fé assim, não, na hora certa as coisas vão acontecer, sabe? Então, assim, essa questão do poder público, ainda com o ganchinho da outra pergunta, precisa evoluir muito, não é pouco. A gente precisa acordar, vereadores, deputados, enfim, seja de âmbito municipal, estadual ou federal. Vamos pensar nessa questão da doença rara. Não vamos ter apenas um mês para nós lembrarmos e refletirmos, mas vamos realmente fazer valer, né, esse poder que tem na mão de vocês, e com muito carinho eu falo isso, e um pedido assim,
que eu creio que muitas pessoas gostariam de estar fazendo isso hoje, né? Que está pedindo, solicitando isso. Vamos ver o que está acontecendo, vamos chamar essas pessoas que têm Para esse falar, problema, né? Para falar, para explicar a angústia, para dizer aonde que pode melhorar. Eu não estou aqui para, o Cícero, eu não estou aqui para recriminar o poder público, mas para acender uma luzinha, né? Olha, se eu estou aqui ainda com vida e ainda conseguindo estar a falar e a colocar, outras pessoas também podem ter essa chance, né? você pode, com isso que você está fazendo, essa atitude que você está tendo, tomando, você pode movimentar um Estado, né, os governantes, para que eles olhem um pouco mais para esse lado, né, e comecem aí uma pesquisa, comecem todo um trâmite para que isso seja conhecido e efetivamente tratado. Sim. E aí você tocou num importante tópico, é a pesquisa. Seria muito importante, será muito importante, investimentos nessas pesquisas, porque nós vemos feiras de vários segmentos. Por que não uma feira de saúde? Envolver médicos, clínicas, profissionais, fazer um intercâmbio na medicina? Eu nunca vi. Assim, se já houve, eu nunca vi no município, né, no estado, né, reunir os médicos e falar sobre o assunto. Agora mesmo em Niterói vai acontecer, dia 21, um evento que eu estou promovendo, junto com o vereador Alan Lira e outros vereadores que estão abraçando a causa, de nós sentarmos, juntamente com o doutor William Norati, a doutora Ana Carolina Canedo, o presidente da Associação Médica Fluminense estará presente também, o doutor Rodolfo, representando a OAB em Niterói, vai estar também falando sobre isso, e vai ser a primeira vez, né? Então, assim, é necessário, Cissa, se falar, é necessário colocar, né? Porque eu costumo dizer que o problema ele só é extremo quando é dentro da sua casa. Exatamente. Eu falo isso também. Eu falo assim, se você quer saber aonde o calo do outro aperta, coloque-se no lugar dele. Desse jeito, porque eu vejo os assuntos, né, quando se fala da diversidade de gênero, quando se fala de doença, quando se fala das drogas. Eu sou conselheira de dependência química, então tratei dependente químico há anos, né? Então eu ouvia sempre a mesma coisa. Ah, ele está ali porque não tem vergonha na cara. Ah, está fazendo isso por causa disso. Quer dizer, as pessoas costumam rotular o que elas não entendem bem ou não aceitam. Sim, mas quando é na sua casa, como que você vê isso, né? A gente sempre pensa, ah, comigo não acontecer, não vai acontecer. Até que, até que, né? Luciane, eu queria que você mostrasse seus livros um pouquinho para que quem está assistindo. E antes disso, eu já vou fazendo um apelo aqui para você que vai assistir a nossa entrevista aí no jornal Terceiro Milênio Notícias Online, jtmjor.com. Compartilha essa entrevista. Claro, a gente vai adorar, né, ter audiência, obviamente. Mas fora a questão de audiência, compartilhe, porque é uma causa muito nobre, é uma causa necessária para mim, para você, para todos nós. Tá bom? Vamos lá, Lu. Que você, esse aqui qual é? Esse aqui é o Grito do Futuro Inocente, Gritos do Futuro Inocente. É um mix de informações, né, de uma família que sofre maus tratos. E como eu fui presidente do Conselho Tutelar em Niterói por 2 mandatos, né, conselheira de dependência química, então, por misericórdia de Deus aí, e contando com os colegas, né, que eu sempre valorizo muito os profissionais, a gente sempre tem que aprender, tem o que aprender com o próximo, né? Então, eu juntei algumas informações e são fatos reais que uma família, uma criança, uma família pode passar de maus tratos. Então, tudo aqui nesse livro. E nós ganhamos um prêmio na Itália, né? Nós fomos à Brecha,
E, assim, foi muito bacana. Que chato, né? Não, foi muito bacana, assim, falar sobre isso, né? Porque a criança, ela tá gritando em todo momento pedindo socorro. E famílias também, né? Esse outro aqui é sobre a pauta em questão? Ou você fala um pouquinho? Então, esse aqui, o Conselheira por Amor, né? Conselheira por Amor, ele é um livro que nós desejamos que haja cura, libertação e transformação do interior. Como eu atuo também na área da psicologia, né, na área terapêutica, eu entendo por experiência própria, né, de tantos atendimentos, de centenas e centenas de atendimentos, que as pessoas elas precisam ter fé, elas precisam acreditar nelas mesmas, elas precisam se esvaziar, né, da falta de crença, muitas vezes nela mesma. A pessoa às vezes fala que eu acredito em Deus. Veja bem, não estou falando de religião, eu estou falando de você acreditar que algo maior que você existe. E no meu caso, eu falo de Deus, eu falo de força. Nesse livro, eu falo de algumas situações que nós conseguimos mudar na vida de outros, mães que infelizmente perderam seus filhos e entraram em depressão profunda, e nós conseguimos tratar essa pessoa, resgatar. Então, é esse o trabalho que eu me esforço para fazer, né, nas terapias, de ajudar essas mães, ajudar a terapia, a intermediação de conflito. É aquele casal que infelizmente se separa. E aí aquela criança fica naquela confusão, o que fazer? E aí eles me procuram para intermediar isso, para ajudar, e aí, graças a Deus, de 100%, assim, 99% a gente consegue ajudar. Maravilhoso, que bom. Que Deus te abençoe e que você continue sempre. Onde nós podemos adquirir esses livros, Luciane? Então, Cissa, o primeiro livro, a minha equipe, né, através do Zap ou Instagram, né, que é o arroba Luciane Melo, com 2 L's oficial, pode solicitar pelo privado e aí nós vamos entrar em contato, a equipe vai entrar em contato para entregar, né, para enviar. E o Conselheira por Amor na livraria virtual na Amazon, Eu queria aproveitar, o e-book. eu queria aproveitar assim o ganchinho e pedir para você já passar, você já até passou aí, mas passar de novo e com o telefone, se você quiser deixar algum telefone aqui para quem está nos assistindo e a gente continua a entrevista. Sim, então, o Instagram é arroba Luciane Melo Oficial, 2 L's, né? Pode me chamar lá no privado. Às vezes as pessoas perguntam, mas é você que fala? Eu falei assim, 99% sim, tá? E às vezes, né, as meninas me ajudam lá e aí elas repassam para mim, mas geralmente, assim, eu gosto muito de ter esse contato com as pessoas, né? E o Zap, pode? É 21 99162 3296. 21 99162 3296. Então, assim, agora, antes da gente terminar, eu já ouvi a Luciana cantando. Sabe o que que ela parece? Aquelas cantoras de filme de criança, coisa mais linda, a vozinha soando no nosso ouvido, tipo Cinderela, e por aí vai, da Disney. Então, assim, eu queria que ela cantasse só um pouquinho, como eu disse para você que ela é cantora também, eu queria que ela cantasse, desse uma palhinha, só para vocês ouvirem a voz dela, e aí depois eu termino a nossa entrevista. Não, mas já vai ser agora. A gente está combinando. Não, foi não. Tô combinando agora, né, gente? Canta aí uma musiquinha sua. Eu não sei se você também é compositora. Ela também é a compositora, desculpa aí. Gente, Então tem. vamos lá. Uma palhinha de alguma música que você queira mostrar pra gente. E essa música, ela até fala muito em relação a esses livros, né? Esse sonho todo, né, de criança, que é assim. Acredite no meu potencial. Vou romper as barreiras, não sou anormal. Eu estou crescendo, me desenvolvendo. Vou fazer história nessa nação. Sou ainda criança, não sei me defender. Por favor, me ajude, preciso crescer. Cuidar da educação e da saúde, brincar de boneca e bola de gude.
Acredite em uma nova história. Acredite na mudança. Acredite em uma nova história e do nada se fará o tudo em sua vida. Viu? Não disse para vocês que ela é maravilhosa? Que voz é essa? Que ritmo é esse? Que afinação é essa? Linda, Luciane. Linda demais. Luciane, eu vou agora deixar o microfone. As suas considerações finais. Se você quiser fazer mais alguma coisa, falar mais alguma coisa sobre o tema, fazer um apelo, ele é todo seu. Assim, e já vou agradecendo, obviamente, por essa aula que você nos deu e por essa iniciativa que não é só para você, é para todos nós, né? Que não temos conhecimento, o saber não ocupa lugar, como a gente costuma dizer, e eu já agradeço de coração pela sua força e que Deus te proteja, te abençoe, te dê saúde para que você continue. Amém. Eu quero agradecer, né, a Deus em primeiro lugar por ter me dado força para estar aqui. Não tem sido fácil com esse diagnóstico de miopatia mitocondrial, porque é uma falta de energia, é a falta de energia justamente das mitocôndrias, né? São elas que dão energia para os órgãos funcionarem, para o corpo funcionar. E é algo que eu também estou aí descobrindo, né, com os médicos, mas nós estamos aí lutando. E o apelo que eu faço é ao poder público, né, a sociedade civil, né, as pessoas que têm o poder na mão, as pessoas que têm o conhecimento na mão. Eu costumo falar, isso aqui, o conhecimento é uma bagagem que não pesa, né? Então, eu penso, para que eu tenho tanto conhecimento? Para que eu estudo tanto? Para que você estuda tanto? Para que as pessoas estudam, estudam e estudam, se não for para abençoar a vida de alguém, se não for para ajudar uma outra pessoa a entender alguma outra coisa? Então, às vezes, você estudou, você estuda, você tem como ajudar, né, a propagar essa questão agora das doenças raras, doenças ocultas nesse mês de fevereiro. Não é porque sou eu, mas é pelo tema, né? Então eu peço que você que esteja com a caneta na mão, você que pode fazer alguma coisa, comece a fazer algo, né? Porque o que começa se desenvolve, né? Porque a energia é emanada e aí as coisas vão acontecendo, vão atraindo outras situações. Agradeço essa oportunidade, agradeço a você que ficou até agora, até o final dessa entrevista, né? E que você compartilhe. E se assim tocar o seu coração, eu creio que vai tocar o seu coração, você entre em contato conosco, nós fazemos palestras, né? Eu canto, né? Essa musiquinha é uma música institucional. Meu sonho é colocar, né, em uma rádio, né, para tocar, para abençoar outras pessoas, né? Porque é uma música institucional, é uma criança pedindo socorro, né? Então, quantas crianças estão aí pedindo socorro? Quantas famílias, Cissa? Muita gente sofrendo, muita gente. Entendeu? Então, tem aquele que não pode ir, não tem problema, eu vou e faço o trabalho, e vou cuidar, e Deus vai abençoar. Fala só seu telefone novamente. 21 99162 3296. 21 99162 3296. E o Instagram, né? Me siga lá, Luciane, arroba Luciane Melo Oficial, dois L's. Luciane, mais uma vez, o nosso muito obrigada e que Deus te dê muita saúde, que você consiga driblar tudo isso e que Ele te cure de uma vez por todas. Eu recebo, em nome de Jesus. Deus abençoe também, Cissa. Parabéns pelo trabalho mais uma vez. Muito obrigada. É isso, gente. Mais uma vez, eu também vou fazer o apelo. Assista quando você acabar de assistir essa entrevista, compartilhe, por favor, porque é de extrema importância e necessidade que todos nós, junto com a Luciane, possamos divulgar isso para o mundo, não só para o Rio, não só para o Brasil inteiro, mas para o mundo. Tá bom? O Jornal Terceiro Milênio Notícias Online vai ficando por aqui, mas é óbvio,
voltando com muito mais depois para você, tá bom? Então, acesse jtmjor.com, Jornal Terceiro Milênio Notícias Online. Fiquem com Deus.